E a gente começa falando de um assunto que vem ganhando destaque. Aliás, a nomofobia. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu esse nome? Muita gente não tem nem ideia, mas já é um nomofóbico, um viciado em celular. Nomofobia nada mais é do que um medo excessivo de ficar sem o celular. É quando a pessoa vê, já está viciada. Essa é uma doença relativamente nova, mas que já chama a atenção pelo número de pessoas que precisam de ajuda por causa do vício. É verdade. E olha, a Cristina Ramírez foi às ruas de Itajaí para conversar com a população, para saber como anda a nomofobia por aqui. Você está aí do outro lado da tela. Se considera um pouco viciado na internet? Está muito ligado no seu telefone? Então vou te fazer uma perguntinha. Quanto tempo você consegue largar o seu smartphone, deixar ele de lado e nem responder, nem mensagem, não dar uma olhadinha no Facebook, WhatsApp, Instagram? Consegue? Por quanto tempo, hã? Você acha que já está viciadinha nesse aparelho ou não? Aí um pouco sim. Não tem quem não, né? Agora as redes sociais te prendem. Não conseguir ficar longe do celular, ter pavor de perder o aparelho, ou mesmo de estar em um local sem Wi-Fi ou sem 4G, tem nome: nomofobia. Uma doença relativamente nova, mas que já atinge muita gente. É nada mais do que o vício em celular. E de acordo com médicos especialistas, não é um transtorno para ser ignorado, porque pode ter consequências para a saúde, podendo se tornar uma dependência psicopatológica, deixando de ser uma fobia simples, precisando, inclusive, de tratamento médico ou psicológico. E como será que anda o pessoal por aí? Quanto tempo tu consegue ficar sem olhar nele? Quando eu tô trabalhando, eu não olho. Mas por que não pode? Sim, porque não pode. Se pudesse, O tempo todo. tá lá, tá trabalhando e pensando, será que tem mensagem? O celular é uma extensão do nosso corpo hoje em dia, né? A gente usa pra tudo. Olha, não muito tempo, a gente sempre tá ligado ali, sempre olhando as notificações. Horário de trabalho que eu sou proibida. Porque é proibido. Aham. Se não fosse, Não consigo. Já deixa ele sem volume para não ficar ligada quando vai entrando mensagem no WhatsApp, porque é muito grupo, né? você dorme com ele do seu lado? Durmo. Durmo, acordo com ele, já acordo já olhando o WhatsApp. Você acha que já tá um pouquinho viciado ou não? Não, acho que não. Consigo controlar bastante, principalmente no serviço. Eu não sou tão viciada assim, mas tem muita gente que é, né? Eu consigo deixar no cantinho. Você dorme com ele do teu lado? Durmo. Fica olhando tudo antes de dormir? Tudo. Quando acorda é a primeira coisa que você pega na mão? Primeira coisa, despertador. Se não tem celular, não tem despertador. Não acorda, não ia trabalhar. Se te chamassem para fazer um passeio assim, numa ilha paradisíaca, com tudo pago, mas você não pudesse levar o seu telefone, você iria? Iria. Coisa boa. Certeza? Iria, com certeza. E não pensaria nele também? Não, ia pensar como é que as coisas estão por aqui, né? Que parece que a gente tá meio fora do mundo quando a gente tá sem celular. Verdade. Dia de folga, eu nem olho, nem pego. Sério? Sério. Então me conta como é que você faz para conseguir isso. Me diz a receita e para quem tá em casa também. É que assim, a gente precisa de ter um pouco de liberdade. A tecnologia hoje veio para nos ajudar, mas também se a gente não se ligar, ela incomoda um pouco, ela atrapalha o dia a dia da gente. Então tem que deixar um pouco de lado. Sinceramente, é uma coisa que eu não tenho apego. Ele é útil, ele é uma ferramenta, ele não é importante nem imprescindível. Eu vejo que tem gente que às vezes até jantando com a família esquece de olhar no olho para conversar, como eu estou fazendo contigo agora, para estar Esse hábito, graças a Deus, eu não tenho. E não vai ter também, no que depender de ti ou tá se cuidando. Não, eu não vou ter. Eu não vou ser picada pelo bichinho aí da tecnologia e ficar escrava da tecnologia, escrava do celular. Eu mando no celular, o celular não manda em mim. É bom a gente tomar cuidado. E eu, pessoal, me incluo nessa. Ai, eu também, Cristina, eu também. Quanta gente se vê hoje em dia com o celular, passa horas no celular, não pode ouvir o som da notificação, corre para pegar o bichinho. E esse vício não tem idade, gente.
criança, adolescente, adulto, até idosos, até, não sei porque até, né? Mas idosos, inclusive, que muitas vezes, por estarem sozinhos, veem no celular, nos aplicativos da internet, né? Nos vídeos e tudo mais, uma distração. Sobre isso que a gente vai conversar hoje com a doutora em psicologia, Juliana Almeida Silva, ela é professora da Univale. Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem, Juliana? Tudo certo, obrigada. Juliana do céu, me diz uma coisa, menina, o que se faz quando a gente detecta que tá desse jeito, que não consegue ficar sem dar uma conferida no celular? Bruna, daí tem que ter cuidado mesmo, né? Então já mostra que alguma coisa não está bem, né? Tá então, fora assim, do normal. Isso, esses dias meu celular morreu praticamente, não morreu Meu mesmo, Deus. né? Mas foi muito bom. Então, Foi uma experiência nova. Foi uma experiência nova. No primeiro momento deu um pouquinho assim de ansiedade e depois foi muito bom. Então, assim, Depois só que que acalma, né? Isso mesmo, né? Porque o celular faz tudo hoje, né? Então é e-mail, é pesquisa, então tudo a gente encontra, os grupos, WhatsApp, tudo tem ali no celular. E se a pessoa começa a ficar muito tempo, né? Então assim, ela não consegue mais se desprender daquele aparelho, já começa o sinal de que alguma coisa não está bem. A maioria de nós que temos essa coisa com o celular acaba dizendo assim, mas é porque eu faço tudo ali. Banco, não sei o que, e-mail. Só que normalmente, quando a gente vai fazer uma tarefa, como por exemplo, pagar uma conta, fazer uma transferência bancária, isso é coisa de minutos. Sim. O que a gente realmente perde tempo é nas redes sociais. Com né? certeza. Com WhatsApp, redes sociais, enfim. Então, não é com coisas produtivas, né, Juliana? A gente acaba perdendo um tempo precioso que poderia estar fazendo outra coisa, né? Com certeza. E assim, um outro cuidado também que a gente precisa ter, né, Bruna, é com as crianças e adolescentes também, né? Então, pelo fato que hoje eu estava vendo que 42% pela uma pesquisa da Unicef, 42% das crianças e adolescentes aprendem a mexer em tecnologia sozinhas. Então, assim, se Eles os já pais... vêm, parece programados. Já com o dedinho ali, né? Então, assim, se os pais acabam não tendo monitoramento, para onde que vai, né? Porque ali é uma porta de entrada tanto para coisas boas como para coisas ruins, né? Uma outra coisa também que eu vejo muito no meu consultório, principalmente assim, adolescente que já tem o uso do celular, a adulto, dormindo menos, para ficar, como tu falasse mesmo, em redes sociais. Então, acaba ficando muito tempo prejudicando o sono e depois prejudicando a produtividade no outro dia. Até porque se a gente for mexer no celular antes de dormir, isso vai gerar uma ansiedade e despertar. Então, aquele sono que você estava sentindo, estava um pouquinho, assim, com uma preguicinha, já vai embora. Isso né? mesmo. Então, o ideal é nem mexer. O indicado é que 30 minutos antes de a gente dormir, a gente não mexe em nada, nem celular e nem televisão, nem computador, nada que tenha aquela luz que desperta o nosso cérebro, né? Agora, uma coisa eu achei interessante, né? Eu não sabia que tinha um nome isso, nomofobia. É uma doença mesmo, né? Na verdade, ainda é mais um nome da mídia, mas não está comprovado cientificamente. Né? Então, assim, porque na verdade existem as fobias e já está começando assim... é uma delas, então. Isso. Só que outra questão, Bruna, é que provavelmente no próximo manual de transtornos mentais vai ser inclusa a dependência da internet ou de jogos. Porque isso já está se verificando, né, Sim, Juliana? Então assim, pessoas que eu já atendi, adolescentes, que eles falam assim, eu não tenho dependência. Então assim, sem celular na mão e mexendo como se estivesse no celular. Já estão tendo alucinação praticamente, né? Na verdade, como se tivesse, né, o aparelho ali e está sem o aparelho, né? Então, a pessoa... Você continua fazendo aquele movimento. Isso mesmo. Que loucura, né? gente. E tem tratamento isso, Juliana? Tem, com certeza, né? Conforme o grau, precisa até a questão de pensar em medicamento, né? Porque assim, a pessoa fica muito compulsiva, né, em relação ao celular. Mas em outros casos, com psicoterapia, já tem um bom resultado. Tem, assim, um limite, né? Quando você vê que durante o dia você está muito tempo no celular. Qual é o limite que a partir daquele ponto já é um exagero? Se vai prejudicar a pessoa, né? Ou quem está perto. Porque também, às vezes, a pessoa não é prejudicada, né? Mas ela está prejudicando a empresa no qual ela trabalha, está prejudicando os estudos, está prejudicando a relação social. Está interferindo em alguma área da vida. A vida dela, isso mesmo. Esse que é o ponto, a intensidade. Por isso que eu achei muito bacana alguns aplicativos que já surgiram, eles dão ali o estímulo
para quanto tempo que a pessoa fica na internet diariamente, Eles já te mensalmente. ajudam a entender, a te policiar, então. Isso Olha só mesmo. que legal. E eu vejo que é bem interessante para a pessoa ter noção, porque quem é dependente nunca acha Nunca que admite, seja, né? nunca, né? Então, assim, muitos ali falaram, no meu trabalho eu tento desligar, né? Alguns conseguem, outros Mas tem gente que não. Tem né? gente que diz assim, vou ali no banheiro rapidinho. Na verdade, vai lá olhar o celular. Isso, às vezes fica meia hora, porque o tempo não passa, né? Não percebe, né? Não percebe. Agora, você estava falando uma coisa sobre adolescentes e crianças, né? Imagino que muita gente que tem adolescente, tem criança em casa, principalmente a criança, né? Porque ainda não teve contato com isso. Fica se perguntando como que eu vou evitar que o meu filho acabe se tornando dependente de tecnologia, de celular, falando mais propriamente, ou que ele tenha contato com isso. Como fazer, né, Juliana? Porque, assim, se você diz assim, não, para o meu filho eu não vou dar o celular até ele ter, sei lá, 10 anos de idade. Só que na escola, os amigos vão ter, né? As outras crianças vão ter, independentemente de onde que ele está convivendo, vai ter. E aí, como lidar com essa situação, né? Como dizer para ele, olha, você vai ter que esperar o seu tempo, ou então, não sei, né? Qual que seria uma estratégia ideal nesse caso? Seria bem esse mesmo, né, Bruna? Não é o que acontece com os outros que precisa acontecer na casa da gente, né? Mas se por acaso não tiver escapatória, né, ter um monitoramento, né? O momento que a criança vai estar usando o celular, né? Então, assim, à noite tira o celular, então estipula, né? A mesma coisa assim, a criança não tem o tempo de brincar, então a mesma coisa vai ter o tempo de ficar no celular ou nas... Tem as regras. Isso, e cuidado com as redes sociais, né? Então, assim, as redes sociais eu vejo que é um caminho muito Juliana? perigoso, né? Pedofilia, outras coisas, né? Porque a criança não tem a malícia, não tem a ideia de que aquilo ali pode oferecer um perigo, né? Isso mesmo. Então né? tem que estar muito atento. Os pais precisam, então, assim, eu também já atendi ao contrário também, Bruna, de crianças pedindo para que eu falasse com os pais para que eles deixassem o celular. Porque não interage mais, fica Não só ali no... Isso mesmo, daí perguntar, mãe, posso fazer tal coisa? Aham. E nem, daí a Não tá criança... nem ouvindo. Isso, aí a isso criança é um... vai e faz. Aí ela fala, por que você fez isso? Você porque eu disse pedi. aham. Isso mesmo. E aí depois realmente sai do controle, né? Tem que ter uma atenção maior. Agora a Sheila estava até me dizendo aqui na Voz do Além, que é aquela história, né? De, mas todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo usa o celular. E aí, que frase que a mãe diz, ou o pai diz, você não é todo mundo. Então, ainda funciona, é uma velha máxima, mas a gente tem que admitir que tem coisas que a gente tem que colocar a regra mesmo, né? Mas também tem que ser, imagino eu, né, Juliana, para todo mundo dentro de casa, né? Sim. Porque se é faço o que eu digo e não faço o que eu faço, normalmente não funciona, né? Mesma coisa a alimentação, se a gente for pensar, né, Bruna? Eu quero que o meu filho come salada, mas ninguém come em casa, né? Então, assim, a mesma coisa. Eu quero que o meu filho leia, então, mas ninguém lê. Eu quero que o meu filho use menos celular, mas todo mundo usa muito celular. É um exemplo, né? Com certeza, né? E as crianças estão muito conectadas aos pais. Então, os pais são os primeiros modelos que a criança tem. Então, precisa, né? É o primeiro modelo, então, assim, precisa que os pais se policiem também. Vai ser bom para eles e vai ser bom também para a criança, né? Para todo mundo. Para a família toda. Com certeza. E aí o ideal seria que a criança não leve o celular para a escola ou pode levar o celular para a escola? O adequado seria que não levasse, levasse. E até mesmo o que acontece também alguns furtos em escola, né? Então, assim, isso tem vários casos, né? Isso, né? Então, mas assim, o bom é porque senão a criança vai ter vontade, o adolescente, de usar. Só que em alguns casos também os pais precisam que a criança tenha para ligar isso, né? Se vai se atrasar, vai buscar. Seria até interessante a gente fazer uma blitz no horário de recreio das escolas, né? Sim. Porque eu lembro que na minha época a gente brincava, a gente corria. E uma vez que você tem algo que te permita se divertir ali onde você está, até isso diminui, né? Até a atividade mesmo. Porque quem é que vai se preocupar em brincar de pega-pega, de corre? Enfim, é uma coisa que vai mudando. O interesse da criança também vai mudando, né, Juliana? Sim, mas felizmente também, né, Bruna, os colégios também têm as regras, né? E quando eu vou, assim, entrar em contato, porque eu também atendo criança e adolescentes, eu sempre vejo que se eu vou na hora do recreio, as crianças estão correndo, pulando. Que bom. Que bom, né? Que bom, que precisa, né? Isso é necessário. Juliana, obrigada, adorei a nossa conversa. Acho que fica aqui a mensagem para que quem está sentindo, né, que de repente está passando um pouco do limite, ou aquilo ali está te fazendo mal, né? Está te atrapalhando no trabalho,
no seu relacionamento em casa, com os seus filhos, enfim, de um modo geral, procura ajuda, né? Ai, não, mas eu não estou num grau muito... Não importa, procura ajuda, porque daí você nem desenvolve mais esse grau aí. E aí, quando você ficar sem o seu celular, você não vai sentir tanta falta assim. Com certeza. Obrigada, até a Imagina. próxima, Juliana. Obrigada.